Bom, então já estamos a gravar, podemos continuar. Ah, por onde é que paramos mesmo? Estávamos a falar da energia no reservatório 1. Na verdade, ainda estamos a retirar os dados do enunciado. Ok, ok, certo. Então, como o enunciado nos fornece uma bomba e temos a potência da bomba, o rendimento, quis dizer, podemos calcular a potência da bomba, mas precisaríamos da altura manométrica, né? Pois, pensar bem que a fórmula da potência da bomba é peso específico do líquido vezes o caudal da bomba, ou caudal de bombagem, vezes a altura manométrica que a bomba consegue fazer a água chegar, dividido pelo rendimento. Então, o enunciado nos fornece o rendimento. O caudal nós devemos achar, o peso específico conhecemos o líquido, a altura manométrica também podemos achar. Bom, já temos o sentido do escoamento, logo que temos a bomba, né? Conseguimos achar o sentido do escoamento muito facilmente. Nos fornecem o caudal que entra no reservatório 2, mas devemos transformar esse caudal, pois nos dão em metros cúbicos por hora. E qual seria o primeiro passo, Masas? Sendo que o objetivo é acharmos os caudais, acharmos as energias e, por fim, acharmos a potência da bomba numa primeira fase. Qual é que seria o nosso primeiro passo? Tendo o KS, o caudal que entra no reservatório 2, os diâmetros, comprimentos, sei lá quantos. Qual é que seria o primeiro passo? Bom, eu ainda não peguei muito dessa matéria, mas eu acho que o nosso primeiro passo seria encontrarmos um ponto onde nos favoreça fazer igualar as energias. Ok, Não sei se. ok. Certo, certo. Bom, o primeiro ponto onde nós podemos ter alguma coisa sobre as energias seria o troço, né, do ponto C ao ponto E, pois temos o caudal. Mas esse caudal iria nos ajudar a encontrar o quê? Na fórmula do caudal, falam de perdas de carga unitárias, né? Que são as perdas de carga que vão se verificar ao longo da conduta. Então, se quisermos saber quais são as perdas de carga, não é? Ao longo de todo o trecho, de ponto C até o ponto E, é só multiplicarmos essas tais perdas de carga unitária por esse comprimento. O que eu estou a dizer? Digo que as perdas de carga contínuas ao longo de todo o trecho, né, do ponto C ao ponto E, serão as perdas de carga unitária do ponto C ao ponto E, multiplicados pelo comprimento, não é? De C até E. Então, e desta forma nós podemos conhecer as perdas de carga contínuas que se dão nesse trecho. Podemos usar, não é? Ah, essa relação que nos deram aqui, vamos conhecer as perdas de carga totais desse trecho e dessa forma vamos somar, pois já sabemos qual é a energia no ponto E, vamos somar essas perdas de carga e vamos conhecer a energia no ponto C. Tendo a energia no ponto C, podemos conhecer as perdas de carga totais, fazendo a diferença entre esses dois pontos, pois conhecemos a energia no ponto G. Tendo a energia no ponto C e achado as perdas de carga, podemos saber o quê? Podemos saber as perdas de carga troço a troço, que são unitárias, não é? Eu conhecendo as perdas de cargas unitárias, podemos saber o caudal. Ok, sabemos o caudal daqui, sabemos o caudal daqui, somamos. Sabemos o caudal, então, que sai da bomba, não é? Sabendo do caudal que sai da bomba, nós já podemos saber quais são as perdas de carga que se dão ao longo desse trecho todo, que seriam as perdas de cargas contínuas, não é? Sabendo as perdas de cargas contínuas, vamos somar, pois sabemos qual é essa energia,
somamos essa energia de C com essas perdas de cargas que nós verificamos aqui, vamos saber qual é a energia de A. Sabendo a energia de A, podemos subtrair com esta cota, vamos saber qual é a altura manométrica. Essa altura manométrica aqui, podemos substituir na fórmula da potência, porque já sabemos qual é o caudal, sabemos qual é o peso específico, sabemos qual é o rendimento e temos a potência da bomba. Então, dessa forma, preenchemos essa primeira parte aqui. Podemos fazer isso juntos, mas todos apanharam a ideia do exercício. Um pequeno esclarecimento, engenheiro. Sim, sim. Neste tipo de exercício, o recomendável é sempre pegar um troço que tenha o caudal. Bom, pode não ter o caudal, mas vão te Então, a fornecer questão. alguma coisa. Vão te fornecer algum dado para poderes iniciar. Podem te fornecer as perdas de carga que se dão naquele troço e não o caudal. Podem te fornecer o J, que são as perdas de carga unitária e não o caudal. Então, tendo um desses dados, já dá para fazer alguma coisa, né? Então, sempre a ideia é pegar um dos troços que te fornecem algum dado e ver o que é que podes calcular com esse dado, não é? Todos os dados que te fornecem são gatilhos para poderes ver, epa, o que é que isso pode me ajudar, não é? Não sei se respondi a sua questão. Respondeu, engenheiro. Estou satisfeito. Obrigado. Boa. Então, eu perguntava se todos apanharam qual é a ideia, podemos continuar ou alguma coisa passou despercebido. Penso que podemos avançar. Ok, então, considerando que os masas têm uma calculadora na mão, peço que façam a conversão deste caudal para metros cúbicos por segundo e, dessa forma, podemos saber qual é a perda de carga unitária ou qual é o J. Qual é o nosso caudal, masas? 5,194 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Exatamente. Alguém pode meditar a fórmula do caudal, sendo que a perda de carga ou a rugosidade que nos dão é o KS. Esse KS está relacionado a uma fórmula do caudal, que é chamado de Manning-Strickler. Então, o que diz a fórmula de Manning-Strickler? Diz que caudal é igual a KS Caudal igual a KS vezes área vezes 10 largo elevado a 2KS sim, vezes cada carga unitária elevado a 10,5. exatamente. Então, essa aqui é a fórmula do caudal de Manning-Strickler. Então, para esse troço que nós estamos a avaliar, qual é o dado que nós não temos aqui nessa fórmula? É o J. É o J. Então, se nós calcularmos esse J, o que é que vamos conseguir? Esse J vai nos ajudar a ter o quê? As perdas de carga contínuas. Exato. Então, com o J Porque vamos temos poder J, temos calcular. rendimento. Exatamente. Vamos calcular as perdas de cargas contínuas, pois só dependem do L. Então, vamos lá calcular o J masas. Podemos substituir nessa fórmula, pois já temos o caudal, temos as perdas, temos o KS, temos a área, pois nos dão o diâmetro, temos o raio hidráulico e vamos atrás do J.
Então, podemos meter a nossa máquina a trabalhar. Vamos ver quanto é que esse J vai dar. Precisamos do J para calcular as perdas de carga. Quanto é que dá? Deu 0,0307. Ok, e a notação científica com expoente menos 3, quanto é que dá? Espero que todos estejam a calcular. Para mim está-me a dar 0,03. Sim, é para colocar em notação científica. Dividir por 1000. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Engenheiro, não é o J esse? Sim, é J. Não estava? Ah, ok, tudo bem. Não sei se todos já entenderam como é que é para fazer. É para voltar 3 casas. Esse número. Volte 3 casas somente. Então fica 3,021 vezes 10 elevado a menos 5. É isso? Todos tiveram esse resultado? Ah, né? Tu tem um resultado muito Não, diferente do 3, vosso. é 3,07 elevado a menos 5. Ok, ouvi 3,07 elevado a menos 5. Sim. Outro resultado, Marília, qual é o seu Como? resultado? Estava a dar 0,24, não sei o quê. Ei, estava muito longe do vosso. Para calcular de novo. Sim,
Ok, tudo bem. Mas a Filimone, qual é o seu resultado? E ele disse para dividir por 1000. Sim, sim. É só voltar três Para mim casas. deu 3,021 vezes 10 elevado a menos 5. Ok. Ninguém teve um resultado diferente desses? Ok. Qual é a expressão que os masas têm? Do caudal. O que que os masas têm na fórmula? Colocaram o quê? Caudal é igual a KS Sim, vezes área sim, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 sim. vezes J elevado a 1/2. Ok. Então, substituindo, como é que fica? Como é que Substituindo, substituíram? teremos J, estamos a isolar o J, né? Sim. O J vai ser igual a caudal Aham. sobre KS vezes área vezes o Sim. raio hidráulico elevado a 2/3, tudo ao quadrado. Exato. Então, substituindo por cada resultado, componente, o caudal é quanto? O caudal é 5,194 vezes 10 elevado a menos 3 Ok. sobre 95, que é o KS, Sim. a área π quartos vezes 0,075 ao quadrado É 0,75. e o raio hidráulico. Sim, Ok, sim. 0,75. o raio hidráulico 0,019 elevado a 2/3. Ok. E Então quanto foi é que assim, deu? O diâmetro engenheiro é 0,075, não 0,75. Ah, sim. o quê? 0,075. O diâmetro. O diâmetro, sim. Sim, é 0,075. Ah, Ah, ok, agora exatamente. sim. Pus 0,075. Ok. Todos estão a acompanhar e a substituir na máquina, certo? Engenheiro, aqui está parado, pá, não consigo ver a tela. Ok. Todos não conseguem ver a tela ou é só o Masa? Digo, eu Não, consigo eu ver, mas consigo. parece. Eu consigo ver, mas. Ah, não estão a fazer nada. Anotações aqui não. Oh, tá bom, Não, já não. consigo ver. Yeah, estamos a fazer este cálculo aqui, ah, mas aqui Eu não estou falta a ver o que está embaixo. Ok, yeah, falta substituir aqui, falta trocar esses dados daqui. Esse era pronto. Então, vamos substituir masas. Então, substituindo quanto é que deu, todos encontraram o mesmo resultado. Masas? Alô? Engenheiro, estamos aqui. Sim, os resultados então. Não estavam a verificar, estão a ter resultados diferentes. O J, se calhar o Mazawati usou para a área 0,785, depois vezes 0,075 ao quadrado.
pode ter sido isso que fez com que o resultado saísse 3,07. Não, esse E aí, Fernando? 3,07 aqui está certo, esse. A ideia é Sim, verificar o que que aconteceu para dar esse 3,001. Esse eu, 3,07 está eu correto. sei por quê, engenheiro. Eu sei por quê. Eu sei por quê. O que que Eu sei aconteceu? por quê. É, Eu usei quartos, não usei 0,785. exatamente. Então, a ideia é mesmo usarmos pi quartos, né? Agora, Eu usei pi mas quartos. usou pi quartos Engenheiro, agora e voltou a ter esse resultado? Maza, Sim, sim. só Sim? para me localizar. Vocês estão a calcular a perda de carga unitária agora, o J. Exatamente, sim. O J. Ok, tá certo. Estamos a calcular o J. Mas somos quantos aqui? Vamos lá participar. Somos 11. Todos aqui encontraram esses dois resultados. Ninguém teve um resultado diferente. Mas a Major, que tal? Mas a Jerry. Mendes, afinal estás aqui? Marília, verificaste o seu resultado? Ainda estou a verificar e eu não estou a encontrar esse valor. Como é que vocês estão a isolar o J? Podemos isolar o J aqui para vermos. Vamos lá isolar esse J aqui. Colegas, coloque no solve. Quem tem solve, coloque logo para ser rápido. Sim, quem tiver aquelas máquinas sofisticadas, é só meter a expressão no solve, assim mesmo como está, substituir aqui por x e ao invés de clicar na igualdade, clicar no solve. Não sei se todos sabem fazer isso de solve. Foi o que eu fiz, massa. Yeah, yeah. É que eu quero que todos encontrem o mesmo resultado. Então, o que é que está a acontecer com os colegas que não estão a ter os mesmos resultados? Mas ali, o raio hidráulico é de quanto? Não estou a ver bem. É 5, na hora hidráulico, Não, o KS isso? 95. 5,19. 95. O KS é isto. Esse 5,19 o que é? É o É caudal, caudal. engenheiro. Ah, o caudal, ok, deixa eu meter na máquina. Vou meter no solve agora. Tá certo, valeu. Assim vai-se confirmar os resultados. Mas estavas a dizer para dividir o valor por 1000. Sim, sim. Ok, sem dividir por 1000, como é que fica? Dividindo por 1000 dá 3,075 vezes 10 elevado a menos 5. Exatamente, é exatamente esse resultado. O J dá 3,075. Por isso que eu disse que esse estava correto, porque só faltava o 5 aqui atrás, né? Vezes Ok, 10 ok. elevado a menos 5. Então, mas Fumo, o que é que aconteceu? Continua a ter o mesmo resultado. Mas deixa eu só verificar uma coisa aqui. Yeah, verifique, mas a Fumo. Mas o diâmetro de quanto? O diâmetro. 0,75 75 75 milímetros. milímetros.
É a Wamba. Sim, Marília. Wamba. Eu estou a ter 1,75. Mas 36 tens vezes essa, 10 tens essa, elevado a menos 10. tens essa expressão aqui. Aqui já não tem nada, é só J. O ao quadrado passou para aqui. Ah, tá, Ó, mas Essa já expressão, sei assim onde, como já está. sei onde falhei. Já sei onde engenheiro, falhei. Ok. Sim, sim, engenheiro. o valor para metro temos que passar para milímetros. Não, sim, sim. O que está em metro nos dados passa para milímetros. Mete em Nesse milímetros. caso, Assim sim consegues ver. o resultado deu é metro, deu 0,0337. Passando de milímetro, fica Não, não precisa. 3,075. Não? Exatamente, sim. Sim, 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 sim. Então multiplicar por 1000. 3,075. É só Então multiplicar multiplicar por por 1000. 1000. Sim, sim. Exato. Mas, nesse caso, Dividir, dá esse nesse valor, caso. dá É dividir 3,0. por 1000. Sim, dá Está esse valor, correto. 3,075. Está No correto, soldo. Mazas. Então, vamos prosseguir. Vamos calcular agora as perdas de carga ao longo de toda a conduta, pois já sabemos quais são as perdas de carga que se dão em cada Unitário. metro. Exatamente. Então, é só multiplicar esse 3,075 vezes 10 elevado a menos 5. Qual é o comprimento dessa conduta? Essa conduta tem quanto? De E até C, né? Devemos fazer o cálculo de E até C. Quanto é que tem essa conduta? Cento e 93. 93. Todos confirmam? Todos têm esse resultado? Não percebi, mas para voltar a explicar. Eu pedi que calculassem o comprimento da conduta de C até E. Ditassem qual é o resultado. Qual é o comprimento que temos na conduta de C até E. Não, mas é 189. Todos têm É 189. 189. Todos têm 189. Alguém tem um resultado diferente? Acho que é mais prático perguntar assim. Alguém tem um resultado diferente? Todos têm 189. Bom, então, se é 189, quanto é que De acham que seria? 197. Ok, 197. Então já temos dois resultados diferentes. 189 e 197. O que é que aconteceu? 197, como é que fez? Bem, aqui eu primeiro somei essa diferença de. Não sei se está correto, né? Uhum. Essa diferença de cota entre os pontos C e D, né? Que são 8 metros. Depois somei o comprimento de C até D, que foi 185. Depois também temos uma diferença de cota de D até E, que são 4 metros. Então dá 197. Não sei se está correto. Primeiro eles te dão o comprimento da conduta de C até D, certo? Exatamente. Então, se te dão esse comprimento da conduta, somar as cotas não vai te dar o mesmo valor. Nem sempre a diferença de níveis vai te dar o comprimento da conduta. Mas o comprimento da conduta que está ali, que te forneceram, é aquele ali, independentemente daquelas diferenças de cota existirem. A conduta pode estar no mesmo nível que o comprimento não vai mudar, mas as cotas sim vão mudar. Então, é correto partir desse comprimento que te deram e daí
somar aquelas cotas para saber qual é a diferença daqueles níveis para chegar lá, no ponto E. Ou seja, só somar o 185 com 4. Não percebi? Sim, foi isso que eu fiz. Para ter o 189. Exatamente. Porque mesmo se formos a ver aqui nas partes em que devemos preencher, né? O que é que eles nos dão? Eles nos dão o caudal de CE, não é? Para dizer que eles estão a considerar o ponto C e o ponto E. Então, mesmo as perdas de carga devem ser do ponto C até o ponto E e não até o ponto D. Porque aqui o comprimento que eles nos dão só dizem que é de CD, né? Então é por isso que devemos somar essa diferença de níveis para considerar essa conduta aqui, que nós não conseguimos ter a dimensão porque não colocaram, né? Mas nos deram a diferença de cotas. Nem todos os exercícios vão fornecer essa diferença de cotas. Esse é um caso particular, por isso que devemos analisar ele. Enquanto que aqui no troço CF, eles já nos dão o comprimento do troço CF. Está a ver? Então, mas eles nos dão também a diferença de cotas de 100, aliás, 110 e 122. Então, aqui também devemos fazer essa soma desse comprimento todo. Não sei se todos perceberam. Então, vamos continuar. Podemos continuar aqui. Aqui é aqui onde eu disse que devemos somar também a diferença de cotas que tínhamos aqui. Então, se é 110, aqui temos 122. Essa diferença de cotas vai dar 12, certo? Estamos juntos, Sim, é Marlas? isso. É isso. Então, o comprimento total, calculando aí nas máquinas, quanto é que dá? 297. Então, certo. Posso substituir aqui 297. Então, continuando, já podemos calcular as perdas de carga, não é? Alguém já tem o resultado das perdas de carga, pois já conhecemos o comprimento da conduta total. Isto aqui. Concordamos com 189, é isso mesmo? Sim, concordamos com 189. Então, se for 189, as perdas de carga no troço C é 5,81 vezes 10 foi elevado a menos 3. Menos 3, certo? Sim. Todos tiveram esse resultado? Bom, eu voltei a ter um resultado diferente. Ok, com as mesmas perdas de carga unitárias? Já usei essas de 3,07, né? Sim. 3,07 vezes 10 elevado a menos 5. Sim. Então, eu tive 5,8023 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, está próximo. É por conta de algumas casas decimais que não consideraste. Por exemplo, você só colocou 3,07. Há quem colocou 3,075. Então, isso também influencia. Ok. Mas já não é nada que se Tudo bem. preocupar. Não há nada que se preocupar. Então, tendo essas perdas de carga, essas são perdas de carga contínuas, não são perdas de carga totais. Então, como eles nos dão aquela relação, o que dizem sobre as perdas de carga? Bom, diz que a perda de carga localizada é 20% das perdas de carga contínua. Então, o que isso quer dizer em termos de perdas de carga totais, sabendo que é a soma?
Vamos multiplicar esta perda de carga contínua por 1,2. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque Iracosa, pega só teremos... para desligar o seu microfone. Temos o Maza com o microfone ligado, talvez queira compartilhar algo. Maza Filimon, podes continuar. Eu estava a dizer, para termos perdas de cargas totais, vamos pegar a perda de carga EC e multiplicar por 1,2. Exatamente, sim. Multiplicar por 1,2. Então, vamos pegar aquela perda de carga que tivemos, deu 5,81. Vamos multiplicar por 1,2. Vamos ver quanto é que dá. Mas, desculpa, Sim, sim. 1,2 é porque a perda de carga localizada tem alguma relação com a perda de carga contínua? Bom, Esse nós queremos 1,2, calcular. Sim, sim. Sim, sim, percebi a questão. Então, sim, o que nós queremos calcular são as perdas de cargas totais. Então, exato. o que que diz? O que que dizem, na verdade? Dizem que as perdas de carga totais correspondem à soma das perdas de carga localizadas num certo ponto, mas as perdas de carga que vão se dar ao longo, não é, da conduta. Então, eles não nos fornecem no enunciado as perdas de cargas localizadas. Nos dão em função das perdas de carga contínua. Dizem que equivalem a 20% das perdas de cargas contínuas. Por isso que devemos Ok. somar essas perdas de carga todas, né? Para ter as perdas de cargas totais. Se esse é 100% e esse é 20%, então, somando os 1,2. dois, dá Sim, sim. 120%, que equivale a 1,2. Não sei se todos já Sim, é apanharam perda de essa carga parte. contínuas. Ok, tá certo. Exato. Obrigado. Certo. Não sei se todos já apanharam essa parte. Estou percebendo. Então, quanto é que vai dar se substituirmos aqui onde temos perdas de carga contínuas com o resultado que tivemos antes? Quanto é que teríamos? O nosso resultado ia dar 6,97 vezes 10 elevado a menos 3. ok, 6,97 vezes 10 na menos 3. Todos tiveram esse resultado? Exatamente, exatamente. Sim, sim. Ok. Então, é 6. Peço para editarem de novo. Peço para repetir. 6,974. 6,93 97, Giro. 97. 97, não 93. vezes 10 elevado a Menos 3. certo. Então, se essas são as perdas de carga totais, o que esse dado nos ajuda a ter? As perdas de carga totais de C até E. Ou seja, se nós sabemos quais são as perdas de carga totais que se dão aqui de C até E, o que nós podemos saber? O que isso nos Podemos ter ajuda? energia em C. Certo. Então, como é que nós vamos calcular a energia em C? As fórmulas estão aqui. A energia em C, para ela ser igual à energia no ponto E, se o ponto E está mais para baixo, o que deve acontecer com a energia que eu tenho aqui no ponto E, para eu ter a energia em C?
Não sei se todos Energia perceberam a é. questão. Energia se é igual a energia é menos sobretudo toda indicada. Menos. Sim? O engenheiro disse energia em C é igual a energia em E menos as perdas de carga totais. É isso? Sim, sim. Não é possível. Ok, Não é ok, possível, Alexandre. ok. Calma, engenheiro, calma. Calma. Ok, por que a energia em C, que está aqui em cima, não é? Para ela ser igual à energia de E, que está aqui embaixo, essa energia de E deve perder algo, que é tirar, que o engenheiro disse aqui. Essa energia, se for a perder algo, vai mais para baixo. Agora, essa energia em si, para ser igual a essa energia em E, este ponto E tem que subir, tem que ganhar um pouco para serem iguais esses dois. É o que está escrito aqui. Ou seja, a ideia é primeiro colocar esses dois e dizer, se perguntar, epa, para esses dois serem iguais, o que é que deve acontecer com este? Olhar para o desenho, não é? E se perguntar, o que é que tens aí? Diz, passou tem 120. Diz, epa, eu estou aqui em cima, sobe lá, vai. Então adiciona, não é? Adiciona as perdas de carga. Então, dessa forma, dificilmente vai gerar essa expressão. Mas não é só essa forma que nós temos de colocar essa expressão. Nós podemos começar de E. Energia em E é igual a energia em C. Depois pergunta, Joe, para eu ser igual a ti, C, o que é que tens que acontecer? O que é que tem que acontecer contigo? C diz, eu estou em cima. Então, o E diz desce. O gás vai descer. Serão iguais. Então, esse tem que perder para serem iguais, porque o ponto C está em cima. Não é? Então, são essas duas formas que nós temos para poder colocar as expressões. Veja só, se eu for a isolar essa energia em C, volto a ter a mesma expressão que eu tenho aqui, não é? É só levar essas perdas de cargas para lá, adicionar. Tenho energia em C igual a energia em E mais as perdas de carga, e é a mesma expressão que eu tenho aqui. Não é, massa? Tá certo? Percebido? Já estou para saber. Boa. Então, vamos continuar. A expressão é essa. Vamos calcular a energia em C. Acredito que os Masa já estavam a calcular enquanto eu explicava o Masa aqui, essa parte. Quanto é que deu a energia no ponto C? Todos estão a Ei, calcular? estou à espera dos outros. Eu dou uma coisa estranha, então. Pode editar, Masa. Pode editar essa coisa estranha. Vamos analisar. Se Deu calhar 122,006. Já, esta coisa. 0,006. 122,006. Ok? Isso quer dizer que, a perda de carga que se verificou naquele trecho foi tão pequena, não é isso, que a energia no ponto C parece não ter alterado nada. Então, tendo a energia no ponto C, o que é que nós podemos fazer, Mazas? Engenheiro, peço só, antes de avançarmos muito, um pequeno esclarecimento. Sim. Uh,
quando perguntou sobre a expressão de determinação de energia, né? No ponto C, sim. o Mazawati disse que era a energia em E menos o somatório das perdas de carga, né? Sim. Esse bang de menos e mais, não é? Exato. Se calhar, porque eu também estava na mesma lógica, porque olhei para as cotas, não é? Olhei para as cotas e se calhar é isso que pode ter nos induzido ao erro. Então, como perceber que o ponto E tem menor energia em relação ao ponto C? Será por meio do sentido do escoamento? Percebi a questão. Não sei se me fiz perceber. Posso dar um exemplo, engenheiro? Percebi a questão. Sim, fica à vontade. Maza, fome. Sim, engenheiro Costa. É assim. Isso me remete ao texto que fizemos na terça-feira. Porque acontece uma coisa muito bonita que acontece nesse exercício. É que da primeira vocês fizeram as linhas pisométricas e as linhas de energia. E se você ver o que está acontecendo com a linha de energia, se você ver bem o que está acontecendo, a bomba que dá o caudal, a bomba é que está a distribuir água nesses dois reservatórios, R2 e R1. Para que isso aconteça, a energia em si tem que ser maior que esses dois para com que a água chegue nesses dois reservatórios. Está a perceber? Se nós considerarmos que temos uma bomba e está a bombar água naqueles dois reservatórios, R2 e R1, logo praticamente, para que esses dois reservatórios tenham água, para que a água chegue lá, o ponto C tem que ser maior. A energia no ponto C tem que ser maior que a energia dos dois pontos, para que a água chegue nesses dois reservatórios. Por quê? Se eu tivesse a dizer que a energia em C é igual à energia E menos as perdas de carga, eu estou a assumir que a energia em C não consegue abastecer água no reservatório 2, está a perceber? Certo. Então, a lógica, na verdade, é olhando o que está acontecendo como chama isso? Como chama? As linhas de energia. Veja, a linha de energia também fala. Dizem que a energia em si está a distribuir esses dois reservatórios. Então, para isso acontecer, essa energia em si tem que ser maior que essas duas para que a água chegue nesses dois reservatórios. É como você procurar um ponto numa zona e procura um ponto mais alto para conseguir abastecer água em zonas um pouco mais baixas. Então, a bomba, quando você bomba água para lá em cima, tem que ser suficiente com que aquela energia lá em cima consiga suprir as energias das zonas que você vai distribuir a água. A lógica é mais ou menos isso. Mas o Maza aí vai tentar explicar de uma forma mais assim, mais resumida para... Não, é exatamente isso, está correto. Ficou percebido. Por isso que no teste ficou está errado. percebido. No teste não funciona aquilo ali. Ficou Aquilo é de um percebido. ponto mais baixo a abastecer. Exato, não abastece. Acho que olhando mesmo para o sentido de escoamento, não é? Sim. Chegamos a esta conclusão também. Exatamente, sim. Sim. O sentido sim, do escoamento era mesmo fornece... Mas, uma pergunta. Se não tivéssemos bomba aí nesse ponto em abastecer, sendo considerando que os dois reservatórios estão a abastecer o reservatório 1, como que ia se comportar a energia em si? Bom, sem a bomba, quer dizer que essas linhas de energia aqui não são as corretas, não é? Então, as linhas de energia que iriam acontecer aqui
são essas, considerando que temos perdas de carga, e cada ponto ia perder carga da sua forma, não é? Para dizer que a energia que chega no ponto C, devido à perda de carga do reservatório G, será diferente da energia que chega no ponto C devido ao reservatório do ponto E, mas nós vamos considerar a energia maior, não é? E depois perde-se energia deste ponto até o ponto E, perde-se energia de novo deste ponto até aqui. Aqui a linha de energia não sobe nem se mantém constante, sempre há uma perda de carga devido ao coisa, né? A rugosidade da conduta, por aí vai. Não sei se isso responde a sua questão, só para não atrapalhar aqui. Tá perceber, tá perceber. Yeah, só para não atrapalhar aqui, isso ficaria assim, né? Bom, enfim, continuando aqui, a ideia era calcularmos a energia em C. Calculamos, agora a questão é, com essa energia em C, o que é que vamos fazer? Isso nos ajuda a fazer o quê? O cálculo da energia em C. Podemos ter as cargas ilimitadas no troço C e G. Exato, então, tendo as perdas de carga aqui no troço CG, vamos ter o caudal, e tendo o caudal, vamos saber qual é o caudal que sai da bomba. Sabendo qual é o caudal que sai da bomba, epa, já estamos a avançar, mas vamos a isso. Quais são as perdas de carga? Quais são as perdas de carga de C até G? Pois sabemos qual é a energia de G. Masa. Sim, Masa? Então, nesse caso, aí seria energia em C, C igual a energia em G, mais as perdas de carga totais de C para G. Exatamente, sim. Uma vez que já temos energia em C e Sim, temos a energia em G, energia do reservatório, exato. mais 1,2 das perdas de cargas totais. Ok, mas as perdas de carga totais é o que queres calcular, então não substitui agora por 1,2. Calcule as perdas de Sim. cargas totais, depois podes multiplicar por Ah, 1,2 para ter as ok, contínuas. ok. Primeiro tem que calcular as perdas de cargas contínuas. As totais, primeiro. Ok. Sim, as totais, depois de ter as totais, calculamos as contínuas, é o que está aqui, porque sabemos que as totais que já calculamos são iguais a 1,2 das contínuas. Então vamos Ok, atrás das contínuas, porque é lá onde vamos ter o caudal. exato. Sim. Ok. Então, mas quais são essas perdas de carga? Quanto é que deu?
Outra dúvida. A perda de carga contínua é igual a J vezes L. Sim, é igual a J vezes L. Mas neste caso, tu só tens essa expressão. Não tens essa expressão de... nem é esta, na verdade. Esta que está aqui acima. Não tens essa expressão de energia em C é igual a energia em G, mas as perdas de carga totais de C até G. Mas todos estão dentro do assunto, estão a saber o que é que estamos a querer calcular agora. Nós queremos isto, então isto é uma questão de isolar. Pois a energia em G, sabemos qual é. A energia em C, calculamos há pouco tempo. Se a dúvida for qual é a energia em G, a energia em G seria aquela cota que temos no ponto G. HG 122. Não é? Então é só uma questão de substituirmos aqui a energia em C, que calculamos há pouco tempo, a energia em G, que é 122, vamos ter esse resultado de 0,007, né? E sendo que essas são as perdas de cargas totais, essas que calculamos agora, nós devemos multiplicar por 1,1 a perda de carga contínua, isolar a perda de carga contínua, pois ela é que vai nos dar o J é que vai nos ajudar a saber qual é o caudal no final das contas. Então, precisamos dessas perdas de cargas contínuas agora. Quanto é que deu? Quanto é que vai dar esse cálculo? Alguém pode fazer, pode meter na máquina ou não estão a perceber o que está a acontecer? Posso voltar a explicar. Mas a Major, que tal? Já, estou aqui, pô. Estás a perceber o que deve ser feito? Estou. Agora estamos para calcular as perdas de carga contínuas, né? Exatamente, pois já sabemos quais são as perdas de cargas totais. Ok. Aqui encontrei 5,83 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Mas, Steve, esse resultado é o mesmo que encontraste? Marília, que tal? Tens o mesmo resultado também? Sim, é o mesmo, Ok. Então, deu 5,83 vezes 10 na menos 3, é isso? Yes. Certo. Então, essas perdas de cargas contínuas vão nos ajudar a ter o quê? É uma pergunta. Essas perdas de cargas contínuas vão nos ajudar a ter o quê? O J? Até para as Exatamente. juntadas. Exatamente. Então, já sabemos quais são as perdas de cargas contínuas. Vamos atrás do J, pois sabemos qual é o L. Sabemos qual é o comprimento total da conduta. É só substituirmos aqui onde temos o J. Isolar, na verdade, quis dizer onde temos o J. Vamos a isso. Então, as perdas de carga deram 5,83 vezes 10 na menos 5. E sabemos que a expressão das perdas de cargas contínuas é esta aqui, J vezes L. Vamos isolar o nosso 5, o nosso L, quis dizer. Quanto é que deu? Qual é o L dessa conduta? Qual é o comprimento total? R$ 297, certo? É o mesmo que os masas têm. Sim, sim. Ok, então 297. Esse cálculo, quanto é que dá? Os masas têm esse resultado, metendo na máquina essa expressão.
Eu tive Dá 1,96. 1,96 vezes Exato, 10 elevado ao menos 6. exatamente. O resultado está correto. Então, podemos substituir para encontrarmos o caudal nesse trecho. Qual é a conduta que nós temos? É a conduta CG. Qual é o diâmetro que temos nessa conduta? Então, é só substituirmos na expressão do caudal, pois o que falta nessa expressão, na verdade, é o próprio caudal. O KS nós temos, a área, dependendo do diâmetro que temos, podemos calcular. O raio hidráulico também podemos calcular. O J acabamos de calcular há pouco tempo. Então, quanto é que deu o caudal, Masas? Podemos meter a fórmula na máquina, substituir e tal. E editar o resultado. Eu tive aqui, mas vou colocar depois. Sim, mas eu espero que estejam a substituir ou precisam ver o ecrã. Na verdade, essa expressão que está aqui, que os masas precisam meter na máquina e ver qual é o resultado. O diâmetro é 75 milímetros. É isso, sim, engenheiro. É isso. Ok. Dá 1,74 vezes 10 elevado ao menos 6. Ok. Alguém tem um resultado diferente? Bom, se ninguém teve um resultado diferente, então 1,31 1,31. vezes 10 vai dar 4. Ok. Menos 4. Eu também tive 1,31 vezes 10 elevado a menos 4. Ok. Masas, vamos lá ditar resultados. Quanto é que os masas tiveram? Eu tive 1,313 vezes 10 elevado a menos 4. Tá certo também. Alguém com um resultado diferente desses dois que estão aqui? Vai-te morreu. Né? Ok. Então, são times. Vamos dividir times. Vamos fazer pares dos dois. Vamos lá jogar agora. Acho que assim podemos ser produtivos. Né? Então, mas Steve, estás com quem? Vais coordenar com quem os teus resultados? Mas a Benjamin também, estás com quem? Vamos lá calcular, vamos lá ser rápidos. Vamos ver Estou com quem Marília. dita os resultados. Ok, está com Marília. Mas a Jerry, estás com quem? Vamos ver quem dita resultados mais rápido. Como assim, bro? Eu acabo de voltar. A ideia é resolver, meter os dados na máquina o mais rápido possível e editar os resultados. Não podemos ser lentos, né? Mas a Filimone, estás com quem? Alô, Masa? Sim, mas a Jacinto. Já identifiquei o valor. É 1,31 vezes 10 elevado a menos 4.
Mas retifiquei o resultado. O valor já, enfim, né? Nós os outros aqui estamos a pensar em dinheiro. Qual era o caudal de CE, pá? O caudal de CE nos deram 18,7 metros cúbicos por hora. Então, ali a ideia era converter aquele resultado. Acho que deu 1,54, uma coisa assim. Mas Sim, sim. essa soma dá 5,325 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. É o mesmo que tive. É? Ok. Tudo bem. Então, somaram os caudais, somaram aquele caudal de 5,19, não é? E tiveram este caudal aqui. Agora, esse caudal, ele vai nos ajudar a fazer o quê? Talvez em calcular a altura de elevação da bomba. Ok, como é que Pela iríamos potência da fazer esse bomba. cálculo? Ok, como é que iríamos fazer esse cálculo? Se nós só sabemos temos o que- caudal, como é que iríamos fazer para esse caudal nos dar isso tudo? Ei, Com temos aquela este forma, a altura de caudal. elevação é igual a Aham. energia ajusante mais energia mutante. Ok, sim, e de fato. Não, como é que é? Vamos lá voltar nos Menos. É menos, engenheiro. Ok. É Certo. menos. Então, o que é que diz a expressão? É menos. O que é menos? Como é que é? Nós queremos essa energia. Deixa eu subir para esse outro desenho. Esse já está muito poluído. Nós queremos essa altura manométrica aqui. Ou essa altura de elevação da bomba. Como é que nós podemos calcular ela? Eu acho que é diferença de HM vai energia ser A. igual Ok, HM vai ser igual. a Z mutante menos Z jusante. Ok. E Z montante seria esse 92, certo? O Z montante seria esse 92, certo? Acho que o meu áudio está a falhar aqui, não consigo vos ouvir. Sim, exatamente isso. Sim. Z mutante é esse aí, engenheiro. Ok. Então, o Z ajusante qual é que seria? 122. Por que 122? O 122 é o quê? É resultado de quê? Sendo 22, engenheiro, não é a cota do reservatório lá, no ponto E. Por que estás a pegar o ponto E? De todos os pontos que temos, foste ao ponto E. Tem que ser a energia do C. A altura Energia de manométrica C. da bomba tem que ser a energia em C menos a cota de A. O que é a altura manométrica de uma bomba? O que isso quer dizer? É a altura máxima que a bomba consegue atingir. Ok, muito bem, respondido. Então, a altura manométrica é a altura com a qual a bomba consegue tirar água de um ponto e levar até um outro ponto. Qual é essa altura, Masas? Qual é a diferença de pontos que nós podemos fazer para ter essa altura manométrica? Essa é que é a ideia da coisa, né? Então, se pegarmos o ponto C, esse ponto não tem nada a ver com aquilo que
é a definição da altura manométrica, que é a altura com a qual a bomba consegue tirar água de um ponto para o outro, não é? Então, a bomba tira água de que ponto para que ponto? Do ponto R1, que temos a cota de 92, até a um certo ponto que temos a energia EA. Então, essa diferença aqui de alturas é que é a altura manométrica, esta aqui. É aonde a bomba consegue levar água. Então, aqui seria 92 menos a energia em A. Não sei se todos concordam com essa ideia. Yeah, mas Sim. acabei ficando com uma dúvida. Ok, qual é a dúvida, Mazo? Isso só acontece quando a bomba está logo depois do reservatório, ou mesmo sem a bomba estar logo do reservatório, podemos assumir essa forma de análise. Ok, boa pergunta. Então, vamos analisar uma situação em que a bomba está distante. Está um pouco distante, né, da zona onde tem que tirar água. Então, vamos lá. Vamos supor que a bomba, neste caso, ela é submersível. Tem que tirar água de uma certa cota. Aqui, cuidado esse exemplo sair no teste, tá? Cuidado do docente para pegar esse exercício, esse exemplo e tirar no teste. Ok. Então, por questões de subida de nível, né? Porque a água outro dia pode chegar aqui, outro dia estar aqui, então decidiram instalar a bomba num ponto mais alto, não é? Mas a bomba ela está aqui, nesse ponto de 100, e ela tem que tirar água aqui, nesse ponto de 90, por exemplo. E depois, daqui onde ela tira a água, não é? Nesse ponto de 90, porque nesse dia a água chegou aqui, ela tem que levar essa água até uma certa comunidade, não, até um certo reservatório que se encontra a uma cota de, vamos lá, 150. Então, como é que seria a linha de energia desse esquema? Ideias, Mazas, como é que seria a linha de energia desse esquema? Sim, Mazas? Bom, eu vou arriscar, engenheiro, sem ter certeza, né? Não estou certo, mas acho que vai ser a altura manométrica, né? Sim. Será a diferença entre a cota onde a bomba se encontra e a energia de elevação. Ok. E aqui, a linha de energia antes, o que é que Sim. acontece com ela? Aqui sobe, diminui, como é que funciona? Engenheiro, eu acho que aí a Sim, linha de energia, a partir do manancial, né? sim, a partir daqui do A partir manancial. a partir do manancial, eu acho que sobe e desce até a cota da bomba. Não sei. Não. Ok, Sim. Acho que é isso, sim. Até a cota da bomba. ok. Porque temos uma diferença de Não tenho cotas. certeza. Aqui temos uma diferença de cotas de 90 e 100, que dá 10. Certo. Então, como é que se comporta a linha de energia cá deste lado? Esse ponto A ganha energia de modo a chegar aqui nessa bomba. E a diferença essa diferença de energia aqui, essa de 10 metros, não é? Então, a bomba suga a água até aqui e daqui ela eleva essa água até um certo ponto.
Não é? Então, a bomba tem que tirar água deste ponto aqui, de 90, e elevar até esse ponto, sei lá, aqui vamos supor que seja de 200, né? Se for de 200, então, qual é que seria a altura manométrica? Aquilo que se diz onde a bomba tira a água e eleva até esse ponto. Não sei se essa que era a dúvida do engenheiro. Esse caso é diferente de um caso em que a bomba está instalada aqui, o nível da água está aqui e a bomba, a bomba, né, tem que tirar água daqui mesmo e elevar até um certo ponto. Opa, desculpa. E elevar essa água até um certo ponto. Neste caso, a altura manométrica seria exatamente esta aqui, mas neste caso não, a altura manométrica devemos somar as duas alturas manométricas, né? Aqui, epa, é só a diferença desses níveis, aqui é a energia no ponto A. Aqui nem seria A, mas o que eu vou chamar A aqui e aqui vou mudar. Sim, Mazas, não sei se isso responde a vossa questão. Não é? Então, a altura manométrica é aonde a bomba consegue tirar a água e fazer chegar essa água, não é? Então, vamos dizer que a equipa, essa cota é 210, né? Então, neste caso, Mazas, qual seria a altura manométrica? Neste caso 1. Depois vamos analisar o caso 2. No caso 1, qual é que seria a altura manométrica? Eu acho que será 210 menos 100. Exatamente. Então aqui seria 210 menos 100. Isso ia dar quanto? Quanto é que isso dá? 110. Exato. 110. Então, nesta situação estamos a dizer que a bomba tem uma capacidade de tirar água de um ponto e elevar até uma altura de 110 metros, não importa onde a bomba tira a água. Ela consegue tirar deste ponto até uma altura de 110. Então, no segundo caso, qual seria a altura manométrica da bomba? A altura manométrica da bomba, qual é que seria? A bomba tira água de onde e eleva até onde? Não sei se faz sentido, talvez eu esteja a me equivocar aqui. Se os masas tiverem uma outra opinião, podem propor. Se segundo a lógica, né? Seria 10 mais 150. Mais 50. Aqui nesta situação, Sim, sim, sim. neste segundo Seria caso, 10 mais. Seria seria 10 10, mais 50. sim. Esse 50, Que é a como é que... diferença entre essas cotas. Esse Lá, a outra 50, cota não 150. essa cota de 150. É. Não Por seria que que nesse 150 caso... menos 100. Ok, por que nesse primeiro caso consideramos 200 menos 100? Sendo que daqui do ponto A depois iria abastecer aquele reservatório lá. Daqui depois iria abastecer também aquele reservatório. No fim do dia, o gás ia abastecer aquele reservatório. Mas ele conseguiu levar água até aqui. Mas depois a água se perdeu, aliás, houve perda de carga até este ponto. Então, qual é a diferença entre esses dois casos? No primeiro caso é que a bomba tem que tirar água do nível mais baixo e no segundo caso a água está no mesmo nível em que a bomba está. Então, aqui fez bem, está correto. Aqui como é que fica? Mas vamos lá. Opiniões e tal.
Sim, eu dizia que aí a ideia não seria esse 110 menos 90, depois vão fazer 150 menos 100. Então, 110 será 10 menos 90, é isso? entre parênteses, sim. Depois íamos somar, é isso? Sim, abre parênteses, 150 menos 100. Menos 100. Ok. E qual é a designação disso? Como é que chamaria? Por exemplo, aqui eu chamaria de altura que a bomba consegue levar a água, altura que a bomba tira a água. Aqui como é que o Masa chama cada parcela? Será a altura da sucção ou a altura de recarga, como dizem. Ok, ok. No sentido de o 110. Qual é o 110 aqui no desenho? Não consigo identificar. Não, não é 110, é 100, desculpe. É 100. 100. Ok. É 100 da conta. Então, 100 menos 90, ok. 90. E depois 150 menos 100. Sim, sim, sim. Eu ainda tô intrigado aqui nesse 150 menos 100. Esse 150 menos 100. Engenheiro, nesse caso 2 aí, Sim, no caso 2. qual é a cota jusante da bomba? Exato. A cota jusante da bomba seria a energia final nesse ponto. A energia que sai desse ponto. Veja que a energia que chega na bomba é esta aqui. É esta aqui, a energia que chega. A energia jusante. E a energia que sai da bomba é esta aqui. Esta de 200. Não sei se todos perceberam. Essa sai, então essa é a montante. Essa que chega, então essa é a jusante. Não sei se era essa a questão. E se foi respondido. Não, engenheiro, não é essa. A minha questão era se a bomba já fez a sucção, não é? Sim, conseguiu Já tirar. fez a sucção, exatamente, já conseguiu tirar. Agora, nesse momento, o que eu queria perceber é a que cota pretendemos Exato. fazer com que a água chegue. Exatamente. Essa cota aqui de 200, não é? Queremos que a água chegue Não até aquela de esse ponto. 150. Não, aquela de 150 Ok. será consequência das perdas que vão ocorrer, porque se dizes que a bomba faz a água chegar até 150, se for para abastecer aqui, essa água não vai chegar. Por quê? Porque tens uma conduta de, sei lá, 1000 metros, estás a ver? Então, nesses 1000 metros, se a tua bomba faz água chegar até 150, tenha certeza de que nesses 1000 metros terás perdido até 50. 50 já se foi, estás a ver? Nesses 1000 metros todos. Então vai chegar aqui, chegas aqui já tens 100, já não consegues abastecer aqui, essa comunidade. Esse reservatório que, por sua vez, vai abastecer a uma certa comunidade lá atrás. Então, é por isso que nós devemos usar as bombas para impulsionar essa água até um certo nível que garanta que, ao longo da conduta, as perdas sejam mínimas, né? E consiga fazer chegar a água à cota desejada. Ok, mas engenheiro, só para podermos perceber, Sim, sim. imagine que o esquema só nos ilustre o ponto de captação, só nos dê a cota do ponto de captação, a cota onde está instalada a bomba. Exato. E a cota
e a cota para onde pretende-se que seja, não é, aduzida a água. Exatamente. Essas três cotas, 90, 100 e 150, né? Exato, sim. E a figura não nos traz aqui esta ilustração da energia, esta energia de 200, sem nos trazer essa energia aí, essa linha de energia. Sim. Como é que nós iríamos calcular a altura manométrica? Eles vão te dar o caudal, com certeza. Se não te dão o caudal, vão te dar o J. Uma dessas duas coisas. Ok. Porque o diâmetro é para sempre fornecido. Então, tendo uma dessas três coisas, aliás, tendo uma dessas duas coisas, porque essa aqui já temos a certeza, nós podemos calcular essas perdas de carga que iriam ocorrer, não é? Aqui, ao longo desses 100 metros, 1000 metros, quis dizer. Por quê? Porque você já tem o J. Se tens o J e tens o L, podes calcular as perdas de carga. Tendo as perdas de carga, soma aqui nesse 150 e vais saber para quanto é que precisas para chegar com 150 aqui, porque já sabes quanto é que se perde. Sabendo quanto é que se perde, tu adicionas e vais saber quanto é que precisas. Sabendo quanto é que precisas, já sabes quanto é que a bomba consegue fazer a água chegar. Não sei se isso responde à sua questão. Então, neste caso, teríamos que pegar a cota jusante e adicionar as perdas de carga, só isso? Exatamente, só isso, porque até a regra diz, né? A energia montante é igual à energia jusante, não é? Mais ou menos. Mas as perdas de carga. Então, sim, se o Masa sabe qual é a energia jusante e pode calcular muito bem as perdas de carga porque te deram o caudal, que o caudal te ajuda a ter o J, e tendo o comprimento, o Massa pode calcular as perdas de carga, pois as perdas de carga são iguais a J vezes o L. Então, substitui essas perdas de carga aqui, soma, vai saber qual é a energia montante. E essa energia montante é até onde a bomba consegue fazer a água chegar, fazendo a diferença de onde a bomba tira a água até onde a bomba faz a água chegar. Então, retificando aqui, qual é que seria a expressão que nos dá a altura manométrica? A bomba faz a água chegar até que ponto? Tirando-a de que ponto? Opa, isso posso não apagar. Isto aqui sim. Então, Mazas, qual é a altura manométrica da bomba? Senão vamos acabar a sessão só analisando esse exercício, né? Já estamos quase lá. Ainda tem Euler nesse exercício. Então não vamos perder tempo com ele. Já são 0. Epa, Mazas, só lá estamos a ser muito lentos. Às 0h30, infelizmente, terei de vos abandonar. Mas vocês podem continuar. Era antes de ver a hora. Vamos continuar essa sessão amanhã. Pode ser de forma presencial. Quem não puder participar de forma presencial será online. Irei enviar esse ficheiro com as partes que os Mazas devem completar. Pois o ficheiro já está feito. É só uma questão de alterar alguns resultados aqui. Pois quando resolvi convosco, acabei detectando alguns erros que tive resolvendo sozinho. Então os Mazas vão resolver esse ficheiro aqui e amanhã vamos discutir as soluções. Que tal, Mazas? Funciona? Amanhã será a que horas? 15 horas. 15 horas estamos a iniciar com a sessão online. Mas quem estiver na faculdade irá acompanhar presencialmente. Mas quem não puder acompanhar presencialmente, a sessão estará a decorrer online. Vamos gravar. Tudo bem, Maza.
Então, tá certo, mas Tranquilo. então, demoramos muito a analisar esse exercício, mas acho que foi útil, pois algumas dúvidas foram sanadas, né? Yeah. Então, até amanhã, Mazas. Bom descanso. Maza Benjamin. Tchau, tchau, tá bem. Até amanhã, valeu.